Voltando aonde a gente parou na última aula, nós estamos estudando o livro Você é Aquilo que Ama, do James Smith, que fala sobre o poder espiritual do hábito. Até aqui já vimos muitas coisas, hoje eu não vou perder muito tempo recapitulando, senão a gente não avança, mas, de uma maneira geral, a tese que o livro tem defendido é a seguinte: nós somos aquilo que amamos, não aquilo que pensamos. Tá? O que nos define são os amores do nosso coração, que servem como uma bússola orientadora, um norte na nossa vida, e ao mesmo tempo serve como o motor que nos põe em movimento. Porque ser humano é estar em movimento em direção a algum lugar ou algum objetivo, algum telos. Ok? Então, isso é ser humano. Então, todos nós estamos em movimento, a questão é para onde? Qual é a visão de reino, a visão da boa vida que nós temos e para onde todos os nossos esforços estão se dirigindo. E aí nós falamos que o amor, na verdade, ele deve ser aprendido, tá, como um hábito e não meramente com uma lição teórica, com uma transmissão de informação. Tá? Não é assim que nós aprendemos a amar. Tá? Embora aprendamos a amar com algum nível de informação transmitida, mas a parcela maior de responsabilidade de moldar os nossos amores tem muito mais a ver com aquilo que nós já começamos a falar, mas vamos aprofundar agora, com hábitos, liturgias, rotinas, rituais semanais, diários, que vão moldando aí os nossos amores. Então, essa é uma rápida recapitulação. Falamos também a importância de a gente entender que os hábitos, liturgias e rotinas do dia a dia não são apenas algo que nós fazemos, mas que essas coisas estão fazendo algo em nós. A gente acha que algumas práticas, alguns rituais, algumas liturgias são inofensivas. Se não estão ferindo diretamente as Escrituras, na nossa cabeça não tem nenhum mal. Só que toda liturgia, todo rito, todo hábito, não é uma coisa só que a gente está fazendo, mas está fazendo algo em nós, está moldando os nossos amores, está trazendo uma visão implícita do que é a boa vida, de uma visão de reino, que nós a pouco vamos nos apaixonando e sendo moldados em nossas afeições, e quando a gente vê, a gente está tendo uma prática condizente com aquela narrativa por detrás. Ok, então nós somos o que nós amamos. E se você é o que ama, e seus amores maiores são formados e direcionados por sua imersão em práticas e rituais culturais, por exemplo, é assim que nós aprendemos a amar maiormente, inserido nessas práticas, imerso nessas práticas. Então, essas práticas moldam a nossa identidade, moldam quem nós somos. Lembra o que é virtude? Quando a gente falou sobre isso, que virtude é uma segunda natureza nossa. Então, por exemplo, eu quero ter uma virtude de ser alguém verdadeiro. Tá? Ao ponto de, quando eu estiver numa situação em que eu tenha que decidir muito rápido entre falar a verdade e a mentira, eu preciso que meu corpo entre no automático e sempre escolha a verdade para ser dita. Quando eu chego nesse nível, quer dizer que eu já tenho uma virtude, ou seja, a minha segunda natureza automaticamente vai sempre escolher o caminho moral correto, que é a verdade. Então isso é um automatismo no nosso corpo, o que me leva a me considerar alguém virtuoso. O vício, pelo seu contrário, é quando, de maneira automática, eu não preciso tomar uma decisão consciente sobre algo, mas eu escolho o que é ruim, eu escolho o que é moralmente errado, automaticamente. Isso também virou uma segunda natureza minha, só que diferente de virtudes, isso chama vício. Vício é tudo aquilo que você faz já de maneira automática, mas que é moralmente correto, moralmente incorreto, e virtude é tudo aquilo que você já faz de maneira automática, que é moralmente correto. Então, essas práticas fundamentais, esses ritos e liturgias, eles moldam quem nós somos.
no final das contas, porque a repetição constante dessas práticas, dessas liturgias, vão moldando os nossos amores, que por sua vez nos dirigem em direção a alguma visão da boa vida e, portanto, molda quem nós somos. Então, o que está em jogo aqui, eu estou tentando mostrar a importância do assunto, é a nossa própria identidade. São as nossas lealdades mais básicas. Por isso, cuidar das nossas liturgias é algo que deveria estar no top 3 das nossas prioridades da vida cristã. Porque elas mexem conosco de uma maneira que a gente não consegue nem perceber. E aí mora o risco. Porque a gente está acostumado a pensar que certas coisas são inofensivas só porque não contradizem um princípio claro da palavra de Deus. Ah, mas não tem nenhum problema. Ah, mas a Bíblia não fala que isso é pecado. E a gente vive como se existisse um campo de neutralidade no mundo, em que a gente pode fazer certas coisas e que não vai nos atingir em nada. Mas tudo aquilo que nós fazemos também faz algo em nós, também nos marca, também nos direciona, também nos impulsiona a algum lugar. Por isso que deveríamos estar sempre conscientes desses ritos culturais, dessas liturgias culturais que nós fazemos parte, porque sempre essas coisas têm feito algo em nós. Então, o que está em jogo são as nossas lealdades mais básicas, as nossas paixões, a nossa identidade. Em outras palavras, essa competição de práticas rituais, liturgias culturais, é uma disputa pelo nosso coração. É isso que a gente tem que entender. De novo, volto a fazer essa aplicação. Quando a gente se preocupa só com o que está sendo ensinado para os nossos filhos na escola, a gente perdeu de vista que eles estão sendo ensinados em seus amores de uma maneira muito mais abrangente do que meramente na transmissão de conteúdo intelectual para eles. Eles estão sendo moldados por práticas, liturgias, dentro da escola, fora da escola, assistindo televisão, jogando videogame, nas próprias liturgias que você submete ao seu filho, por exemplo, na sua casa. Nós estamos sendo moldados por nossos amores a todo momento, não apenas quando alguém está trazendo uma informação nova para você. Mais precisamente, o que está em jogo na formação dos nossos amores é a nossa identidade religiosa e espiritual, que manifesta não apenas naquilo que nós cremos, não apenas naquilo que nós pensamos, mas que se manifesta naquilo que nós fazemos, se manifesta na nossa agenda, tá? No nosso calendário. Então, para entendermos a importância espiritual dessas práticas, dessas liturgias, deixa eu até dizer, liturgia aqui, de propósito, a gente está utilizando uma palavra que tem um cunho religioso, né? Quando a gente fala de culto, por exemplo, a gente fala de liturgia. É uma palavra que está dentro desse campo semântico religioso, está dentro dessa esfera, desse ambiente religioso. E não é à toa que a gente está usando liturgia, porque o ser humano é um ser religioso por natureza, mesmo aqueles que dizem que Deus não existe, mesmo aqueles que dizem que não tem uma religião. Só que as práticas culturais que nós temos nunca são desprovidas de uma religião. Estou dizendo uma religião organizada, por exemplo, cristianismo, catolicismo, islamismo, judaísmo. Não estou dizendo religião organizada, mas estou dizendo, eu tenho uma visão de reino, eu tenho uma visão da boa vida, e que ela é defendida, e para você fazer parte, para você chegar lá, existem essas coisas. Então todo mundo faz isso, não tem ninguém sem religião nesse sentido. Todo mundo tem uma visão da boa vida, e que seus amores estão levando em direção a esse lugar, ou a essa pessoa, ou a esse objetivo. Tá? Então todos nós temos. Então, nesse sentido, toda prática cultural, ela é por natureza religiosa. E ela tem por objetivo moldar os nossos amores. Ela tem por objetivo transformar as nossas afeições em direção a essa visão da boa vida, em direção a essa visão de reino.
Então, a gente não pode ser ingênuo quanto às práticas, quanto às festas, quanto aos rituais, porque essas coisas sempre têm uma natureza religiosa por detrás. Sempre. Sempre tem. Então, liturgia é uma palavra que cristaliza esse aspecto final desse modelo da pessoa humana, que nós somos aquilo que nós amamos, e dizer que nós somos aquilo que nós amamos é sinônimo de dizer que nós somos aquilo que nós adoramos. Inclusive, tem um livro muito bom, que tem como título Você é aquilo que adora. Muito parecido com esse aqui, né? E o autor desse livro aqui, que ele escreve depois, ele vai fazer essa relação, né, de dizer que, na verdade, é a mesma coisa dizer que nós somos aquilo que amamos e dizer que nós somos aquilo que nós adoramos. Inclusive, ele cita o grande reformador Martinho Lutero, que disse certa vez: seja o que for a que seu coração se apegue, seja o que for o que seu coração deposite confiança, isso será realmente o seu Deus. Ou seja, ele está dizendo, as afeições do seu coração estarão voltadas, esse que é o objeto das afeições do seu coração, sempre será o seu Deus. Seja lá aquilo que você ame, isso é o seu Deus. Ou seja, quando ele usa Deus aqui, ele está dizendo, é isso que você vai adorar. Não tem como você amar de todo o coração o Deus bíblico sem adorá-lo, porque o seu amor é a principal ferramenta de adoração. Não foi isso que Jesus disse quando ele foi chamado a resumir toda a lei? Ele diz que toda a lei se resume em amar a Deus. Aí você fala, mas a lei não fala de adoração? Mas você adora a Deus enquanto você o ama de todo o coração. Você valoriza a Deus quando você o ama de todo o coração. Você valoriza o seu próximo quando você ama o seu próximo de todo o coração. Ou seja, amar e adorar são coisas que estão profundamente unidas na Bíblia, que não podem ser divorciadas, separadas. Então, se nós somos aquilo que nós amamos, a gente precisa entender que, como animais litúrgicos, que é uma expressão que ele usa bastante no livro, nós somos aquilo que nós adoramos. A questão não é se você adora, mas o que você adora. E por isso que outro reformador conhecido, né, João Calvino, se refere ao coração como uma fábrica de ídolos. Nosso coração sempre vai adorar algo ou alguma coisa, sempre, ou alguém. A questão é, ou será o Deus verdadeiro, ou será qualquer ídolo. E a importância disso é que nós nos tornamos o que adoramos, porque nós adoramos o que nós amamos. Vou repetir. Nós nos tornamos o que nós adoramos, porque nós adoramos aquilo que nós amamos. Sempre que eu amo muito uma coisa, inclusive no próprio português, né, quando a gente quer falar que a gente gostou muito de uma coisa, que a gente amou muito alguma coisa, o que a gente fala? Eu adorei. Nossa, eu adorei essa comida. Nossa, eu adoro tal pessoa. A gente não está falando necessariamente, né, mas a gente entendeu que amor e adoração são coisas muito unidas. E nós nos tornamos o que nós adoramos, porque nós adoramos aquilo que nós amamos. E quando a gente ama muito uma pessoa, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com ela. Faz parte natural da convivência humana isso. A nossa admiração por alguém faz com que a gente vá se parecendo mais com a pessoa. E é exatamente esse o objetivo de Deus na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem, né, segundo o propósito de Deus lá em Romanos 8, porque a ideia é que através de um relacionamento com Cristo pessoal e íntimo, nós nos pareçamos progressivamente mais parecidos com Ele, com Jesus. Mas nós só vamos nos tornar mais parecidos com Jesus como? Que jeito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que Romanos 8, 28 fala?
que amam a Deus, só vai ser parecido com Jesus e todas as coisas só vão cooperar para o bem, que naquele texto não é conforto, mas é chegar à semelhança de Jesus, só vai acontecer, e o texto deixa claro, com aqueles que amam a Deus. Por isso que eu estou enfatizando essa frase. Nós nos tornamos o que adoramos porque nós adoramos o que nós amamos. Quando nós amamos a Deus, então nosso coração estará voltado em adoração a Ele, estaremos repletos de liturgias, ritos de adoração a Deus, que ensinam o nosso coração a adorá-lo e amá-lo cada vez mais, e por consequência nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com Ele. Então o ponto é que nós não conseguimos deixar de adorar, porque nós não podemos deixar de amar algo acima de tudo. Por isso que a gente não pode deixar de adorar. Não é que não pode no sentido de que você não deveria, é que nós não conseguimos deixar de adorar. Porque nós não conseguimos deixar de amar alguma coisa acima de todas as coisas. Nós somos criados para isso. Nossas idolatrias, então, são menos teológicas, nossas idolatrias são menos coisas que nós aprendemos com uma doutrina errada e, na verdade, são mais litúrgicas. Já parou para pensar nisso? Ninguém aprende a ser idólatra numa catequese, com uma lousa. A gente aprende a ser idólatra como fruto natural do nosso coração, mas por meio de liturgias que moldam os nossos amores por terem uma esfera religiosa. Então, em vez de ficar alertas contra apenas falsos ensinamentos e analisar a cultura a fim de peneirar mensagens distorcidas, precisamos reconhecer que há liturgias rivais às liturgias cristãs por toda parte. E que nem ao menos nos damos conta, porque nós acreditamos na velha mentira de que existe uma neutralidade, um ambiente que não é nem de Deus nem de Satanás, um ambiente em que não compartilha da antítese radical entre a luz e as trevas. E aí nós acreditamos então que não tem problema nenhum fazer certa coisa, participar de certos rituais, de certas rotinas do dia a dia. As rotinas que nós temos estão fazendo algo em nós sempre. E algo religioso por natureza. Ser humano, então, é ser um animal litúrgico. Uma criatura cujos amores são moldados por nossa adoração. E a adoração nunca é opcional. Nós sempre estamos adorando alguma coisa. Inclusive, é interessante como esse autor não cristão, ele é citado por muitos cristãos. Eu falo dele direto, tá? O Tim Keller cita ele direto, e o James Smith, que é um outro autor, está citando esse homem de novo. Tá? Esse homem, James Foster Wallace, um norte-americano, ateu, e que ele é um romancista, né? Um escritor romancista. E ele era muito requisitado, assim, principalmente por dar palestras e fazer discursos. E num discurso que ele estava fazendo para uma turma de formandos no Kenyon College, nos Estados Unidos, ele disse ele fez um discurso que ficou muito conhecido depois, né? Pensa, um não cristão que fez o seguinte discurso. Abre aspas. Nas trincheiras diárias da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. Ele é um ateu. A ausência de adoração simplesmente não existe. Ele está falando isso aqui para uma turma de formandos. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que nós adoramos. E uma ótima razão para escolher algum tipo de Deus ou coisa espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, Alá, Yahvé, as 4 verdades nobres, algum conjunto inviolável de princípios éticos. Então,
Uma ótima razão para escolher um Deus ou alguma coisa espiritual para adorar é que quase qualquer outra coisa que você adore nesse mundo irá te comer vivo. E ele dá alguns exemplos. Se você adorar o dinheiro e as posses, como se nessas coisas você encontrasse o real significado da vida, você jamais terá dinheiro suficiente. Você jamais terá posse suficiente. Você jamais sentirá que tem o bastante. Adore, por exemplo, o seu corpo, a sua beleza, a sua sedução sexual. E você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes antes de ser finalmente morto. Em certo nível, todos nós já sabemos disso, ele disse. Todos os ditados e parábolas, mitos, provérbios têm codificado essa ideia. O esqueleto de todo grande conto. O segredo, então, é manter a verdade exposta na consciência diária. E ele dá mais um exemplo. Adore o poder. E você sentirá fraco, temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros para afastar de você o medo. Adore o seu intelecto, ser visto como alguém inteligente, e você acabará sempre se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto na sua ignorância. O lado curioso, diz ele, nessas formas de adoração, não é que elas sejam más ou pecaminosas, mas o lado perigoso dessas formas de adoração é que elas são inconscientes. Gente, a gente está falando de um não cristão, que não lê a Bíblia. Olha a conclusão que ele está chegando. O perigo de adorar essas coisas não é porque elas são pecaminosas em si, mas porque elas são inconscientes. São parâmetros padrões, são o tipo de adoração para o qual você é gradualmente atraído dia após dia, ficando mais seletivo acerca do que você vê e de como você avalia as coisas, sem jamais estar plenamente consciente de que está fazendo isso de fato. Fecha aspas. É interessante que ele descobriu que é por isso que é mais saudável que você adore pelo menos algum Deus do que qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa vai nos comer vivos. E que é impossível não adorar, e que o perigo disso é que nós sempre estamos aprendendo a amar e adorar sem nos darmos conta disso, porque é inconsciente. Mesmo chegando a toda essa conclusão, pouco tempo depois, esse homem tira a própria vida. Se mata. Ele chegou lá, quase. Ele descobriu o problema. Qualquer coisa que eu adorar nesse mundo, qualquer coisa que eu vincular o meu coração, vai me comer vivo. E ele tira a própria vida. O ídolo dele pediu contas. Não sei dizer qual era o ídolo dele. Talvez o intelecto. Talvez as suas obras. Não sei. Mas o ídolo dele pediu conta. Ele tirou a própria vida. O ídolo dele comeu ele vivo. Chegou lá, pertinho. Entendeu que ele precisava, não de um Deus, mas do Deus. Mas ele não encontrou. James Foster Wallace enxergou a inevitabilidade da adoração. Mas ele deixa de reconhecer uma importante característica do ser humano na sua análise. Que ninguém consegue simplesmente raciocinar sobre como adorar o que é certo. Ele ainda era intelectualista demais. Ele achava que apenas com um discurso, que apenas como um exercício intelectual, eu poderia decidir adorar o que é certo. Porque essa era a ideia dele. Ele está dizendo, qualquer coisa que eu adorar vai me comer vivo. Então eu entendi que eu preciso de uma coisa sobrenatural,
Eu preciso de algo ou alguém transcendente que vai além deste mundo natural, porque somente ao adorar isso, ou esse Deus, isso não me comerá vivo. Só que ele sabia intelectualmente disso. Mas o ponto é, nós não podemos simplesmente raciocinar sobre como adorar o que é certo. Tornar-se consciente não é a única solução, nem a mesmo a adequada para o desafio que ele reconhece. Uma resposta mais completa é que, de modo intencional, para que nós aprendamos a adorar alguma coisa que não nos comerá vivo, nós precisamos recalibrar o nosso inconsciente para adorar o bem, para imergirmos em liturgias que sejam voltadas com tal precisão para o reino de Deus. É assim que o nosso coração é moldado. E isso ele perdeu de vista. E é por isso que, mesmo descobrindo que qualquer coisa que ele adorasse iria comê-lo vivo, ainda assim ele não conseguiu adorar a Deus. Por meio de uma adoração conduzida pelo Espírito, a graça de Deus cativa e orienta até o nosso inconsciente. Meus irmãos, hoje nós vamos participar da ceia. E a ceia é uma dessas liturgias que Deus escolheu para recalibrar os amores do nosso coração. Não é apenas um símbolo. É uma liturgia que toda vez que nós participamos, não estamos apenas alimentando o nosso intelecto, que é importante, por isso que a gente tem a palavra sendo pregada também. Mas não é só a palavra sendo pregada. Se todo o culto tivesse por objetivo ouvir a palavra que está sendo pregada, minha pergunta é por que hoje, em pleno século XXI, a gente não fica em casa ouvindo o culto pela internet? Grava lá, vou publicando no YouTube as coisas, vocês vão assistindo em casa. Não precisa vir até a igreja, não precisa nem essa discussão se o culto é de manhã, se o culto é à noite, se o culto é à tarde. Não, você assiste, olha o culto que você quiser. Liga lá, vai lavando uma louça, ouvindo, vai fazendo outra coisa, ouvindo. Mas o culto não é para isso. Não é apenas uma forma de transmissão de conteúdo. Por isso que não existe igreja EAD. Ensino à distância. Não tem. Porque quando nós nos reunimos, nós estamos participando de um ambiente litúrgico. Quando nós participamos da ceia, nós estamos participando de um dos ápices de um ambiente litúrgico, de um momento litúrgico, que tem por objetivo moldar os nossos amores. Por isso que sempre em dia de ceia eu oro e suplico a Deus para que Deus aqueça os nossos corações, para que Deus nos redirecione, para que Deus nos alimente de tal forma, que, de uma maneira sobrenatural, que nós aprendamos a amá-lo. Porque é para isso que nós celebramos esse momento. Esses dias, uma das meninas, das minhas filhas, perguntou se alguma coisa acontecia no batismo. Estão desesperados para serem batizados logo. Eu falei, olha, mágica nenhuma acontece. Você não vai ficar mais santa de repente, né? Não vai acontecer nenhuma mágica assim. Foi essa a resposta que eu dei para ela. Mas eu não dei uma resposta completa. Uma mágica não acontece. Mas é um rito, é uma liturgia com um poder sobrenatural. Porque é uma prática litúrgica que Deus coloca, que comunica ao nosso coração coisas que as palavras não podem comunicar. Eu posso dar um curso inteiro para vocês de batismo, de ceia do Senhor aqui, e você certamente aprenderá alguma coisa. Mas enquanto você não participar, tem certas coisas que nunca serão comunicadas a você por meio de palavras. Nós somos animais litúrgicos. Nós aprendemos a amar por meio de liturgias.
E por isso a importância do culto. Não só do culto, mas sobretudo eu estou valorizando o culto porque é uma coisa que cada vez mais tem sido desvalorizada por nós, de maneira geral, né? No contexto do cristianismo atual. Mas por meio da adoração, que é conduzida pelo Espírito, quando Jesus diz, né, que haverá um dia em que meus adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, a adoração que é conduzida pelo Espírito, a graça de Deus cativa e orienta o nosso inconsciente, orienta os amores do nosso coração, que são a bússola orientadora e ao mesmo tempo o motor que nos põe em movimento. E aí então podemos ver dicas dessa intuição se voltarmos lá para a carta de Paulo aos Colossenses, que no seu capítulo 3, versículo 12 a 14, após a sua exortação, inclusive, abra sua Bíblia, lá em Colossenses 3. Esse texto aqui é importante a gente ler, relembrar, né? Colossenses, fica depois de Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante, ó. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se, lembra a ideia de colocar roupas? Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compreensivos, perdoem os que ofender, lembre que o Senhor os perdoou. Acima de tudo, ou seja, ele está falando várias roupas que são, na verdade, virtudes, lembra? Já vimos isso. Virtudes que nós devemos nos colocar a ponto de virar uma segunda natureza nossa. Tá? Ele está falando, ó, se vista dessas virtudes. Mas depois, no versículo 14, ele diz, acima de tudo, ou seja, por cima de todas essas roupas, por cima de todas essas virtudes, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, ou seja, o cinturão que une todas essas virtudes é o amor que nós temos defendido. Tá? Isso nós já vimos. Agora, olha a continuação do texto. Permitam que a paz de Cristo governe aonde? Em seu coração. De novo, a centralidade do coração aqui na Escritura, não a mente. Não, decore mais versículo. Não. Permite que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida, não só o intelecto de vocês, mas a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Aqui sim, temos a parte intelectual da vida cristã. Ensinar e aconselhar é algo que envolve o intelecto. Agora, olha a liturgia aqui. Cantem a Deus salmos. Cantem a Deus hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ou seja, no meio de uma exposição sobre essas virtudes e o amor como cinturão que abarca todas essas virtudes, que tem a ver com os amores do nosso coração. No meio desse contexto, do nada, Paulo vem falar de culto, de liturgia. Qual que é a relação? Por que quando ele fala que a gente tem que se vestir dessas virtudes e o amor é o que une todas essas coisas, de repente ele vira e fala sobre liturgia, sobre cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, louvar a Deus com gratidão no coração? Fala de um ambiente comunitário em que as pessoas estão se aconselhando mutuamente. O que Paulo descreve aqui, na verdade, é a vida da igreja. É o corpo para o qual nós fomos chamados por Jesus. Agora sim a gente pode ver a relação do que eu tenho defendido até aqui. Lá no versículo 12 a 14, Paulo fala de revestir-nos do amor de Cristo, de vestirmos a virtude do amor,
deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nós, ao ensinar, ao exortar uns aos outros, mas ao cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. As práticas do culto cristão, então, treinam os nossos amores. Porque são práticas de um reino vindouro, de um reino futuro. E que servem para nos habituar como cidadãos no reino de Deus. É para isso que Deus coloca essas práticas. Para nos habituar como cidadãos do reino de Deus. O culto cristão, então, nós devemos reconhecer, é essencialmente uma contra-reforma. Está essencialmente numa oposição àquelas liturgias rivais que nós veremos mais para frente, que nós estamos frequentemente imersos. Práticas culturais que sorrateiramente conquistam os nossos amores e os nossos anseios, deixando que os nossos corações estejam descalibrados, mal orientados. É por isso que o culto é o coração do discipulado. Preste atenção nisso. O culto é o coração do discipulado. Geralmente a gente encara discipulado como vem um discipulador, pega uma revistinha, a revistinha do discipulador, aí ele vai lá, ensina a teoria, decorou? Se decorou, você já pode, na próxima semana, ser um discipulador. Frequência de culto não importa. Nada importa. O que importa é você decorou o conteúdo. Mas aí podia colocar um papagaio para fazer o discípulo. O papagaio também aprende a repetir as coisas. Podia colocar um não cristão para fazer discípulo. Não cristão também pode aprender e replicar coisas. Mas o culto é o coração do discipulado. O culto orientado pelo Espírito, que somente o cristão pode fazer. Mas não só isso. Lembra que eu já falei aqui de 1 Coríntios 14, num contexto em que Paulo está falando sobre dons espirituais, e ele fala, num contexto de culto, sobre quando ele está falando de profecia e sobre línguas, e a importância de falar numa língua que as pessoas entendam, e que ele diz que se alguém chegar num culto e ouvir ele profetizando, falando de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa teria os segredos do seu coração revelados, e que, portanto, ela aprenderia a amar a Deus. Lembra desse texto, lá em 1 Coríntios 14? Ele está dizendo, é muito melhor do que alguém chegar lá e ficar ouvindo várias línguas estranhas. Tá? Qual que é o ponto? Ele está dizendo, num culto cristão, é pressuposto que não cristãos estejam presentes e que na liturgia do culto, em que parte dela há um momento de pregação da palavra, que é possível que a pessoa aprenda a amar a Deus por meio daquilo. Então, a liturgia do culto não deve apenas moldar um cristão que já tem o Espírito e que precisa crescer na recalibragem do seu coração, precisa crescer no seu amor por Deus, mas um não cristão também é estimulado na sua visão da boa vida, na sua visão de reino, nos seus amores, por meio do culto. Inclusive, eu tenho defendido que a conversão da Mohads, da minha filha, não se deu apenas por via intelectual. Não se deu apenas por uma tentativa constante nossa de demonstrar os erros e contradições no Alcorão e mostrar a veracidade da palavra de Deus. Até porque isso nós fazemos desde que elas chegaram. Mas nunca surtiu muito efeito. E uma das coisas que o papai chato sempre falou é que vai para o culto. E ela batia o pé no começo, né? Mas por que eu tenho que ir para o culto? Eu sou muçulmana, você não entende isso? Meu Deus, que cara burro. O que eu estou fazendo no culto cristão se eu sou muçulmana? Vocês estão adorando um Deus que eu não adoro, é diferente.
que eu estou fazendo lá? Parte da minha resposta é, você precisa estar num ambiente que você vai ouvir a verdade. O que você vai fazer com ela, eu não sei. Mas você precisa ouvir a verdade. Mas não era só isso. Você precisa estar num ambiente, uma liturgia, que tem por objetivo moldar os nossos amores. E ela definitivamente aprendeu a amar a verdade primeiro, e a verdade é uma pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e depois justificar intelectualmente isso. Foi nítido para mim e é nítido para ela. Ela aprendeu a vislumbrar essa visão da boa vida, essa visão de reino de Deus. Ela aprendeu a ver como ele é belo através das liturgias do culto. Por isso que quando a primeira vez que eu a chamei de maneira mais contundente a falar, pelo amor de Deus, presta atenção nisso que eu estou tentando mostrar. Ela falou assim, você acha que eu nunca fui tocada? Ela falou. Pelos cultos, pelas coisas. Ou seja, Deus já estava trabalhando nos seus amores antes que o seu intelecto estivesse pronto para aceitar as razões intelectuais da falsidade do islamismo e da veracidade do cristianismo. Nós somos seres litúrgicos. Nós somos moldados por meio de rituais. E isso pode ter um grande benefício, por exemplo, quando nós estamos aqui, reunidos enquanto irmãos, prestes a celebrar mais um culto, a ceia. Mas isso, ao mesmo tempo, é muito perigoso, porque durante a semana toda estamos imersos em outros rituais e liturgias que nunca são neutros, que estão sempre sendo algo que nós fazemos, mas que também fazem algo em nós. E é por isso que nós não entendemos, às vezes, quando nossos filhos são rebeldes ou estão tendo algum problema de caráter maior ou algum afastamento do cristianismo, mas eu sempre levei de domingo na igreja. E passou todos os outros dias da semana imersos em rituais, em liturgias, em cultos rivais. Não neutros, rivais. E a gente se pergunta por que a gente está perdendo a batalha. A gente não faz um culto doméstico, a gente não lê a Bíblia com nossos filhos, a gente não ora junto, a gente não faz liturgias. Eu não estou dizendo meramente liturgias de ensinar. Eu já falei para você que uma das coisas que eu mais aprendi na vida de oração, além de ler a própria Bíblia e outros bons livros, foi ver certas práticas, foi participar de certas liturgias de pessoas que oravam. Isso me moldou muito mais, às vezes, do que alguma informação de algum livro, do que alguma aula. Se nós funcionamos assim, os nossos filhos funcionam da mesma maneira. Por isso, o culto é o coração do discipulado. Estar ausente do culto, não cultuar, não é só um pecado, porque a Bíblia nos manda guardar o dia do Senhor. Mas perdemos uma grandiosa oportunidade de termos nosso coração, mais uma vez, moldado em nossos amores. E mesmo, meus irmãos, que nós estejamos aqui, em comunidade, para adorar a Deus, e a gente parece que tire pouco do culto. Nossa, parece que eu estou voltando para casa igual. Parece que eu não fui moldado, parece que nada aconteceu de sobrenatural em mim. Esse processo, ele não é sentido. Da mesma maneira que nós não, nas liturgias rivais, a gente não sente o tempo todo que a gente está sendo moldado nos nossos amores. Isso é inconsciente. É tão devagar que a gente não percebe que os rituais e liturgias que nós estamos fazendo parte estão modificando os nossos amores. A gente não percebe, mas sempre estão. Então, mesmo que você esteja vindo cultuar, sem perceber que os seus amores estão sendo transformados, lembre que eles estão. Mesmo que você não perceba. Paulatinamente, gradativamente, Deus tem, através do seu Espírito e nos meios de graça e por meio das liturgias cristãs, Ele tem moldado os nossos amores. É por isso que no Antigo Testamento tinha tanta festa, tinha tanto símbolo, tinha tanta liturgia. Ele estava querendo ensinar o povo a moldar os seus amores. No Novo Testamento,
muito menos liturgias, porque nós temos a plenitude do Espírito Santo, mas ainda temos o culto, temos os meios de graça que é o batismo, a ceia, os cânticos, que não são meios de graça, mas fazem parte da liturgia cristã. Temos coisas que Deus colocou justamente como cerimônias, como liturgias, como ritos que visam modificar os nossos amores. Portanto, não podemos combater o poder de liturgias culturais, enchendo apenas o nosso intelecto de informações didáticas. Não podemos recalibrar o nosso coração de cima para baixo, recorrendo a meras informações. Mas a orientação do coração ocorre de baixo para cima, por meio da formação de hábitos do desejo. Aprender a amar a Deus, então, exige prática. Prática litúrgica, prática ritual, prática na agenda, repetição, imitação. Nós podemos aprender a amar, mas aprender a amar é um processo que exige prática. Você pode estudar a vida inteira a teoria de como jogar bola ou como tocar piano. Se você nunca entrar no campo de futebol ou você nunca colocar a mão no piano e começar a tocar, você nunca vai aprender. Porque da mesma maneira que o amor exige prática. E a liturgia do culto é a nossa academia para aprendermos a amar a Deus. Se nós não treinamos, se nós não praticamos, nós podemos ficar se debatendo a vida inteira falando, eu gostaria de amar mais a Deus, mas parece que eu não consigo. Eu até leio minha Bíblia, pastor, mas parece que eu não. E aí você vai avaliar outras liturgias rivais e você percebe que seu coração está sendo disputado por vários ídolos. Você vai perceber as suas liturgias cristãs em contrapartida e são tão poucas que você está sempre perdendo a guerra. Ah, mas não falta um culto. Mas se a única prática litúrgica que você tem na semana é o culto, você ainda está na desvantagem. Que você está tendo... E não estou dizendo para colocar um culto todo dia na semana aqui na igreja. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o único ambiente, o único rito, a única liturgia que modifica os nossos amores é o culto quando está todo mundo aqui presente. Não, tem uma série de outras liturgias que nós veremos que tem por objetivo e como consequência a mesma coisa. Portanto, amar a Deus exige prática e o culto é o coração do nosso discipulado. Nós somos aquilo que nós amamos e nós somos aquilo que nós adoramos. Isso era o que eu me programei para hoje. Aí, a partir da semana que vem, nós vamos entrar, agora sim, no segundo capítulo do livro. Se você está com o livro e quer acompanhar, nós entraremos, a partir da semana que vem, no segundo capítulo, que trata, você não pode amar aquilo que acredita amar. Ou seja, pode ser que você não ame aquilo que você acha que você ama. E a gente vai aprofundar mais sobre isso, tá bom? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que você queira acrescentar ou compartilhar com todos? Você poderá fazer agora. Vocês têm 5 minutos. Muitas vezes você não percebe assim, com tanta facilidade. Exige raciocínio. Sem dúvida. Quer ver, ó, só para os irmãos entenderem a importância disso, né? E para sair muito de um aspecto que está aparecendo, acho que até agora,
que o que importa é só as liturgias culturais maiores, assim, tipo como culto, eventos, você tem que sair de casa, por exemplo, para participar deles. E não é essa a ideia. Por exemplo, um mal comum do nosso tempo é que a primeira coisa que você faz ao acordar, talvez eu não esteja falando com todos aqui, mas hoje grande parte das pessoas tem por liturgia matinal a primeira coisa que se faz ao acordar, ao desligar o seu despertador, é checar as suas redes sociais. Talvez não seja verdade na sua vida, talvez, mas na vida de muitos, hoje já é. Primeira coisa do seu dia é verificar, talvez se recebeu alguma mensagem, se alguém te marcou, ou alguma coisa, ou ver o que as outras pessoas estão falando, postando, etc. Isso é um ritual litúrgico. E que tem sim moldado os nossos amores sem que nós percebamos. E isso é tão forte, que é por isso que hoje as mídias sociais são tão fortes, porque existem grandes empresas bilionárias por detrás, que já perceberam que a melhor forma de fazer marketing é lá. Porque você ensina as pessoas a amarem certas visões da boa vida, e quando elas aprenderam a fazer isso, você vende o produto para elas. Porque se elas amaram a visão da boa vida que você vendeu, que tal influencer vendeu, por isso que empresas patrocinam certos influencers. Porque a pessoa está vendendo uma visão da boa vida com o perfil dela, e depois você vai lá e fala, opa, meu produto ele serve para você chegar lá. Então nada melhor do que você para vender o meu produto. E a gente está lá, de maneira inconsciente, achando que aquilo é um ambiente neutro, e você está lá, sendo influenciado logo pela manhã, e às vezes em grande parte do seu dia, por liturgias rivais. Sem ao menos nós. E aqui eu não estou falando que a gente tem que todo mundo cancelar a conta em rede social, não estou dizendo isso. Estou dizendo que são liturgias que nos parecem inofensivas, mas que estão sempre moldando os nossos amores. Para o bem, porque dá para acontecer isso para o bem em rede social, ou para o mal. Percebe, então, isso que o Silas está falando, né? Da importância do livro em revelar essas coisas que a gente acaba não pensando, é muito, e a gente vai ver uma série de outras liturgias que nos moldam sem que nós percebamos. Duas delas que o autor fala com bastante ênfase, né? É o do shopping, ele fala bastante da liturgia do shopping, e fala da liturgia do... Não sei se é isso, sou eu que estou colocando palavras na boca dele, porque eu li esse livro umas 3 vezes, mas não lembro se é ele que fala ou se eu que fiquei pensando depois, mas do futebol. Talvez ele use um outro esporte, né? Talvez não futebol, mas são liturgias que moldam os nossos amores sem que nós percebamos isso. Então, realmente muito importante, Silas. Moldando a nossa vida. Que nenhuma coisinha boa, vou falar, mas é algo assim que fez eu ficar meditando. A gente tinha o nosso horário do almoço, aí na hora do almoço a gente ficava preocupado em comer. Aí eu estava pensando, tinha hora que vocês estão ouvindo, lendo e eu assistindo aquela série lá de Jesus. Na hora que eles vão comer, Jesus não está preocupado comigo. Não está comendo, ele está falando, ele está falando a palavra de Deus, ele está atendendo, mas os outros estão preocupados em comer. Aí eu fico pensando, né? Às vezes a gente preocupa tanto ficar só naquele horário de comer e Jesus não está. Ele está preocupado em fazer o trabalho dele, ou até mesmo dormir, ou então dormir na cama boa, forrada, ou uma casa limpa. Ele não está preocupado com isso, né? Isso faz eu ficar pensando assim, E é interessante, Eva, que esses são um dos momentos mais formadores dos nossos amores. E eu não estou dizendo isso, eu erro muito nisso. Na valorização desses momentos. Por exemplo, ao redor da mesa.
Que Jesus verdadeiramente valorizou isso e por isso que a ação de graça, que às vezes a gente vai desesperado para comer e quando a gente vê, a gente nem fez ação de graça junto, a gente nem compartilhou alguma coisa junto. E pior, hoje em dia a gente nem mais comendo junto estamos. Já não é nem mais uma liturgia familiar. Cada um come no seu quarto, na hora que quer, separado. E isso também está formando nossos amores individualistas, que é uma liturgia rival. É uma liturgia rival, o individualismo. Então, a importância marca, não somente a vida dos nossos filhos, mas a nossa é marcada quando nós nos reunimos e compartilhamos alguma coisa e oramos juntos. É um ritual. Não necessariamente a gente está aprendendo alguma coisa nova, mas a gente está aprendendo a amar a nossa família, a Deus, por meio desse rito. Então é muito importante. Essas coisas mais básicas da vida são as que mais nos formam, sem a gente perceber. Gente, vamos orar? E aí a gente já tem um intervalo e o nosso culto começa às 10 horas em ponto. Tá bom? Senhor Deus, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado mesmo. São verdades preciosas, necessárias, e que precisamos não apenas conhecê-las, precisamos que elas façam diferença nas nossas atitudes, no nosso comportamento, que elas tomem feições práticas. Mas te agradecemos também, Pai, porque daqui a pouco nós começaremos um culto, uma liturgia de adoração ao Senhor, que também contribuirá para a formação dos nossos amores. E nós te pedimos que o Senhor faça isso de maneira poderosa em nossos corações, para que aprendamos a amar o Senhor e o Teu reino, buscar o Teu reino acima de todas as coisas e amar o Senhor acima de todas as coisas. Pois assim oramos em nome do nosso Rei Jesus. Amém.